Olá, eu sou a professora Rita. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Físico-Química com o método Francione. Olá, maltinha! Vamos então à nossa aula do Teorema de Energia Cinética ou Lei do Trabalho, Energia. Então, o que é que nós temos aqui? Aqui temos a enunciação da nossa lei. A lei do trabalho de energia, ou Teorema de Energia Cinética, diz que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. O que é que isto na realidade quer dizer? O que é que vocês têm que saber para poderem aplicar este teorema assim corretamente? Muito bem, então o que é que eu fiz aqui? Eu abri a fórmula do trabalho das forças, portanto, temos aqui a intensidade da força em newtons, o deslocamento em metros e o cosseno do ângulo formado pela força resultante e o sentido do movimento. É lógico que depois nós vamos adaptar aqui a nossa força resultante ao exemplo que nós temos. A força resultante pode ser, por exemplo, uma força F. Se eu tiver um deslocamento horizontal, o peso e a normal vão se anular, força resultante igual à força F, uma força exterior aplicada ao corpo. Também pode ser um movimento de queda, um movimento de subida, uma descida de um plano inclinado, como nós temos aqui, já vamos ver, está bem? Muito bem. Deste lado, nós temos uma variação que é uma energia cinética final, portanto, aqui temos velocidade final ao quadrado, 1/2 da massa em quilos, vezes a velocidade final ao quadrado, portanto, a velocidade em metros por segundo, menos 1/2 da massa em quilos, vezes a velocidade inicial ao quadrado. Mais uma vez, nós podemos ter um corpo que é abandonado ou largado, e quando é largado ou abandonado é indicado, é uma indicação de que a velocidade inicial daquele exemplo é zero. Está bem? Muito bem. Só temos depois que adaptar ao exercício que nós temos. O que é que eu tenho aqui? Isto já não é estranho para vocês, não é? Porque nós, na aula do trabalho do peso e do trabalho de forças, demos a decomposição nas componentes x e y do peso. Então, o que é que nós temos aqui? O peso para baixo, vertical, a apontar para o centro de massa da Terra, e o deslocamento com uma direção diferente do peso, não é? Então, isso faz o quê? Isso faz com que o peso seja repartido nas suas componentes x e y. Isto é como se eu tivesse aqui um eixo imaginário ao y e ao x, em que o movimento se dá aqui no OX, e no OY nós temos duas forças. Temos o PY e a normal. Então, como é que vocês fazem, mais uma vez, esta repartição? No início e no final do vetor peso, vocês dão o comprimento que vocês quiserem ao vetor e depois traçam duas linhas imaginárias paralelas ao deslocamento no início e no final do vetor. Depois, traçam mais duas linhas imaginárias perpendiculares nestes dois pontos, ok? E o cruzamento dessas linhas vai-vos dar o comprimento do PX e o comprimento do PY. Sim? Muito bem. Se nós repararmos, este triângulo retângulo que está aqui e este que é simétrico só existe por causa da inclinação de 30 graus que eu tenho no meu plano inclinado. O que quer dizer que este ângulo que está aqui, estes 30 graus, à frente tenho o cateto oposto e o meu peso é a minha hipotenusa. Aqui tenho o meu ângulo correto e depois este comprimento aqui é paralelo ao PY e, portanto, será o PY. Está bem? Como o sentido do movimento é no eixo OX, o PY e a normal vão se anular, não há qualquer movimento perpendicular ao deslocamento, como vocês já sabem. Portanto, o que é que eu fiz aqui? Nós temos informação do ângulo que é 30 graus, sabemos que a altura que o bloco é largado é 1,25 metros e o deslocamento que nós temos aqui é 2,5 metros. Ora, o que é que vai acontecer aqui? Eu fiz aqui uma igualdade que é o seguinte: se eu tenho aqui um plano inclinado, não é? No meu ângulo, o deslocamento é a minha hipotenusa e o cateto que está em frente ao meu ângulo é então o H, que é a altura. Se nós formos buscar a fórmula do seno de alfa, que é a forma que tem o cateto oposto e a hipotenusa, como vocês sabem, então o cateto oposto será a minha altura e a hipotenusa será o deslocamento. Resolvendo isto em ordem à altura, ok? Isto fica seno de 30 vezes D. Está certo? Já vamos ver para que é que isto serve. Então, vamos lá aplicar aqui o nosso teorema. Neste movimento, nós temos a descida de um bloco
E quando nós fazemos a força resultante, é o somatório de todas as forças que atuam no corpo, mas nós já vimos que a normal anula o PY e vice-versa. O que quer dizer que a minha força resultante vai depender única e exclusivamente da componente X da força gravítica ou do peso. Sendo que, se nós recordarmos aqui, e posso fazer aqui novamente, temos o seno de 30, não é? O cateto oposto é o meu PX, a hipotenusa é o meu peso, não é? E então, eu não tinha feito isto, portanto, se eu resolver em ordem ao PX, fica o peso vezes o seno de 30, que é aquilo que nós temos aqui. Está bem? Portanto, para os mais distraídos, calma, porque isto vem daqui. Nós só substituímos neste triângulo retângulo, está bem? O que é o cateto oposto e o que é a hipotenusa. O cateto oposto PX, hipotenusa P e resolver em ordem ao PX. Está tranquilo. Certo, gente? Então vamos lá. O nosso PX, se o P é mg, a fórmula do PX é mg seno de alfa. Eu pus aqui o 30 graus porque o nosso ângulo é 30, não é? Muito bem, mas isto é intensidade. Isto que está aqui, esta expressão mg seno de 30, é a intensidade do PX neste caso em newtons. Portanto, aquilo que nós temos aqui é que é o trabalho da força resultante igual à variação da energia cinética, que é aquilo que está deste lado. Portanto, se a força resultante é igual ao PX, o trabalho da força resultante vai ser o trabalho do PX. Está bem? Muito bem. Então, o que é que nós temos aqui? O trabalho do PX, fui aplicar esta parte aqui, é a intensidade do PX, que vai ser isto, não é? Vezes o deslocamento, vezes cosseno de zero, que é 1. Porquê cosseno de zero? Porque este ângulo é o ângulo formado entre o PX e o sentido do movimento, porque aquilo é a fórmula do trabalho do PX. Então, este ângulo que está aqui é o ângulo formado entre o PX e o deslocamento, que é, como eles são paralelos e têm o mesmo sentido, 0 graus. Cosseno de zero é 1, sobra-nos isto, não é? Deste lado tenho a igualdade para a variação da energia cinética, sendo que a variação da energia cinética é a energia cinética em B menos a energia cinética inicial A. Como ele foi abandonado do topo do plano inclinado sem velocidade, portanto a velocidade em A é 0, não tem energia cinética, resta-nos aqui 1/2 da massa VB ao quadrado. O que é que eu fiz? Cortei as massas, porque isto está tudo a multiplicar e dividir, e portanto tenho a massa deste lado e a massa deste. Se a massa passar para este lado, fica M sobre M, que dá 1. Sim? Muito bem. Então, o que é que temos aqui? O que é que eu fiz aqui? Lembram-se desta igualdade que nós fizemos aqui e dissemos que o H, que era a altura que o bloco era alargado, era igual à relação, neste caso ao produto, do seno de 30 vezes o deslocamento, que é o que nós temos aqui. Então isto é o H. Se este 2 está aqui a dividir, passar para o outro lado a multiplicar, como o M desapareceu, fica 2GH. Eu aqui só troquei os termos, está bem? Então fica VB quadrado, este passou para o outro lado, igual a 2GH. Tiramos a raiz quadrada para este lado, não é? Fica a velocidade em B, igual à raiz quadrada de 2 vezes a aceleração gravítica vezes a altura. Substituindo, vemos que dá 4,95 metros por segundo. Muito bem. O que é que eu fiz aqui? Aqui é, se vocês não fizerem esta igualdade, também não está nada perdido. Está bem? Deixamos o seno de 30 e deixamos o D. Fica 2G seno de 30 vezes D e, portanto, 4,95. Porquê é que eu pus aqui as duas? Porque vocês podem não ter isto. Está bem? Podemos não ter a altura. Nós conseguimos sempre calcular a velocidade no final, não é? Na base do plano inclinado, mesmo sem a altura. Sim? Muito bem. Espero que tenham entendido. Isto é apenas um exemplo de aplicação. Existem muitos outros, mas esta lei do trabalho e energia, este teorema, pode ser aplicado rigorosamente em tudo. Existam, que não existam, forças conservativas e não conservativas, as duas, ou só conservativas ou só não conservativas. Está bem? Muito bem. Maltinha, até à próxima.